Olá, bom dia, paz seja convosco, que você tenha uma ótima quinta-feira, né? Estamos chegando já ao final de semana e hoje nosso devocional, vou falar novamente de Pedro. Ah, por que você vai falar de Pedro? Porque eu gosto de Pedro, porque eu me identifico com Pedro. Eu vejo muito de Pedro em mim e eu tenho certeza que algumas pessoas também se identificam muito com Pedro, pela história de Pedro, pelo gênio de Pedro, né? E Pedro era bem explosivo, né? E possivelmente Pedro sofreu muito do lado de Jesus para poder caminhar com Jesus ali, né? Tem várias passagens lá nas escrituras que nos mostram que Pedro era muito sanguíneo, né? Ele respondia ali E não é isso que Jesus veio fazer, né? Jesus veio aqui nos trazer uma outra forma de vida, uma outra forma de nos relacionarmos, né? E tanto é que um dos maiores mandamentos é amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, por isso que Pedro deve ter sofrido um pouquinho, assim como nós, para poder se moldar ali aquilo que Cristo veio como exemplo nos mostrar. Mas a passagem de hoje está lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 29. É quando Jesus chama Pedro para sair do barco e andar sobre as águas. Diz assim: "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. E aí mais para frente ele vai falar que Pedro continuou caminhando até um determinado momento em que Pedro resolve olhar de lado ali, né, ver o que estava acontecendo. Nossa, né, eu calculo, né, não está escrito isso na Bíblia, mas nossa, eu estou andando sobre as águas no meio de uma tempestade. É quando ele dá aquela falhada e Jesus segura ele pelas mãos para que ele não caia. Então, muitas vezes é isso que acontece com a gente, né? Muitas vezes a gente está andando ali certinho, está tudo indo bem, você está focado em Jesus, naquilo que Jesus te mostrou, naquilo que Jesus já falou com você, mas aí vem uma tempestade, balançou um pouco mais, você olhou de lado, você afunda. Mas nós temos que ter em mente que Jesus sempre vai estar com as mãos estendidas para que não deixe a gente afogar. A gente pode dar uma afundadinha, mas não vamos afogar, porque o Senhor vai estar ali conosco. E isso é um exercício de fé. E isso é uma prática, é diária. Eu falo por mim, eu tenho uma personalidade muito forte, eu entendo isso, por isso a minha identificação com Pedro. Eu tenho muita dificuldade em lidar com situações em que eu devo me calar, e isso para mim assim é um trabalhar de Deus na minha vida, né? Já fui muito difícil de lidar. Eu sei que em alguns momentos eu ainda continuo, mas é o Espírito Santo que vai trabalhar na minha vida. Mas quero dizer que eu sou humana igual você. Então, assim, os meus devocionais não quer dizer que eu sou perfeita, quer dizer que eu estou buscando ser o mais parecida com Cristo e incentivando você também, que muitas vezes a gente deixa de cumprir o chamado por acharmos que nós não temos legitimidade ou capacidade para podermos falar do amor de Cristo. E não é isso que Jesus falou. Ele falou ide. Ele não mandou o pastor ir. Ele não mandou o apóstolo ir. Ele mandou ide. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Ide, eu, você, qualquer pessoa. Então é esse o objetivo do devocional. E aqui exclusivamente com relação a essa passagem de Pedro, eu quero dizer para você assim que cada vez que aquela raiva, aquela ira vir sobre você, deixa o teu espírito sobressair e não a tua carne. Apesar de sermos carnais, nós vivemos uma luta entre a carne e o espírito. Então, por isso que nós devemos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, com orações, exercitando nossa fé, para que o espírito vença a carne. E assim a gente possa ser considerado a imagem e semelhança de Cristo. É difícil, muito difícil. Tem dias que são, pelo menos para mim, quase impossível. Tem dias que assim, é quase impossível eu seguir à risca isso. Mas eu creio que estando possa ser a tempestade que for, se eu estiver observando o foco em Jesus, Ele não vai me deixar cair. Então eu quero incentivar você a praticar a sua fé, a exercitar a sua fé e a ser um cristão que cada dia, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, de graça em graça, você possa se identificar mais com Jesus. Amém?
Senhor, no dia de hoje nós te agradecemos pela tua presença em nossas vidas, Pai. Pedimos, Espírito Santo, que continue conosco, nos direcionando, nos guardando, Pai. Guarde a nossa mente, a nossa língua, Pai. Tudo que formos falar, tudo que formos agir, Senhor, que seja direcionado pelo teu Espírito, Pai. Que a nossa fé seja exercitada todos os dias, Pai. E que possamos andar sobre as águas, Pai, sem afundar. E se caso isso acontecer, Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas para que possas nos levantar, Pai. Pois nós cremos, Pai, que o Senhor é conosco em todo o tempo, durante a bonança e durante a tempestade. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Uma excelente quinta-feira para você. Deus abençoe o seu dia.